Bom dia, meus amados. Vamos lá, mais um sábado, 17 de dezembro de 2022. Bom, temos ainda 2 sábados, para finalizar esse ano. E depois o 2022 terá sido um ano que já passou. No nosso calendário gregoriano, temos os dias, os meses, os anos, mas é uma forma da gente se situar, das pessoas se organizarem, se programarem, porque faz parte da terceira dimensão, as coisas materiais, a contagem do tempo. E na verdade, na terceira dimensão, o tempo parece não andar, ele parece se arrastar. Como já foi dito em textos e áudios anteriores, na terceira dimensão parece que não se vive, mas a impressão que se tem é que se sobrevive. Então a luta, na verdade, da raça humana neste planeta de terceira dimensão, chamado Terra, na verdade foi uma luta de sobrevivência, mas porque assim a gente acreditou, uma vez que a nossa alma é imortal. E a morte é uma necessidade da alma sair do corpo, se desvencilhar do peso da matéria para poder expandir a consciência e analisar a sua caminhada. É uma forma de revisão. Se nós não fizéssemos isso, nós não evoluiríamos. Porque só se dá evolução quando temos a consciência de que precisamos fazer algo que ainda não foi feito, fazer algo diferente, expandir mais o nosso conhecimento, a nossa consciência. Hoje nós vamos trabalhar um tema que eu sempre digo, para dar título em áudio, não é assim tão simples, porque às vezes ele pega rumos inesperados. Mas vamos dizer que hoje o tema seria: mudar é preciso. Mudar é uma necessidade, porque tudo no universo está em constante movimento. É o movimento que faz as mudanças. Aquilo que está estático não muda. Se você pegar uma cadeira, colocar lá no canto da sala e ninguém vai lá mexer ela vai ficar lá para sempre. O tempo que até que alguém um dia vai lá e mude de lugar. Porque a cadeira é uma matéria inerte. Mas você não é uma matéria inerte. Você é um ser vivo, mas é uma alma, ou um fractal de alma que tem muita história passada e tem uma história infinita pela frente, através de mundos em evolução, mundos evoluídos, mundos atrasados. Tudo no universo é movimento, é energia, é luz. E luz é informação, e informação é movimento também. Já foi dito aqui que nós somos uma consciência, ou parte de uma consciência maior. Essa consciência não está parada, não fica jamais estática. Eu não tenho nem ideia de imaginar, nem como imaginar como seria se nós fôssemos criados como fomos criados, pela consciência divina, pela fonte divina, e ficar eternamente parado no universo, sem ter o que fazer.
sem ter como evoluir, sem criar nada. Eu acho que nós não temos condições de imaginar o quanto isso seria desastroso. Mas podemos fazer uma comparação. Todos nós aqui encarnados temos a consciência de que a gente trabalha e às vezes é bom dar uma descansada, né? Ter um período de descanso. As férias, né? Como é bom as férias. Mas fique um ano sem trabalhar. Você já vai saber a diferença. Aí daria para ter uma pequena ideia, mínima que seja, de como seria uma consciência eternamente presa à imobilidade, à inatividade, à ociosidade. Então, se tudo é movimento, mudar é preciso. É preciso a cada instante, a cada segundo. E olha a oportunidade que nós temos agora. Estamos num planeta de criação. Um planeta feminino que cria. A consciência de Gaia, né, é feminina. Gaia é a consciência da Terra, do planeta. As pessoas às vezes têm dificuldade em entender isso, mas tudo tem consciência. Aquele cachorrinho que você tem na tua casa é uma consciência. O boi que está lá no pasto é uma consciência. A serpente que se rasteja pelo chão é uma consciência. O peixe que está lá no rio é uma consciência. As plantas são consciências. Naquele estado, naquele reino, né? Uma pedra é uma consciência. No estado mineral, nós temos as nossas consciências mais elevadas, os nossos eus superiores, são vários e muitos, e até chegar no, como já disse, lá na fonte onde nós temos de fato o eu superior. Daí aquele é um. Mas quantos eus nós temos, né, entre aquele e esse que está aqui agora encarnado? Então nós estamos aqui agora num momento de transição planetária. Quanto tempo nós esperamos por isso? A primeira vez que um fractal de alma decide experienciar a densidade da terceira dimensão, a dualidade, como foi aqui na Terra até aqui. Ela decidiu porque tem um aprendizado pouco comum, porque é muito raro nos universos infinitos. Esses planetas de terceira dimensão, de dualidade, onde a consciência é quase que zerada. Muitas pessoas dizem assim: eu fui um idiota em aceitar vir para a Terra, porque lá naquele outro mundo então será tudo melhor. Por que eu fui largar o bem bom e vir aqui sofrer? Bom, em primeiro lugar, quem disse que você veio aqui sofrer? Você veio aqui experienciar as duas faces da moeda, num mundo de dualidade. Já falei isso muitas vezes. O sofrimento, ele não existe, porque ele não é necessário para o aprendizado. O que existe é lei de causa e efeito, de ação e reação. Não há outra forma de compreender isso.
E agora nós estamos começando a mudar a nossa consciência para entender isso. Por isso mudar é preciso. Não há como compreender se não mudemos a nossa forma de ver as coisas. Porque o ser humano, ele é, vamos dizer assim, um termo bem comum, preguiçoso por essência. Tá muito bom assim, deixa assim. Não vou fazer um esforço porque nem sei se vai valer a pena. Então o acomodar-se é natural. Porque sair da zona de conforto não é muito agradável. E para mudar é preciso fazer um movimento. Senão não é mudança. Agora nós estamos começando a alargar a consciência, porque chegou um tempo, né? A travessia, como eu coloquei no último texto, né? Travessia dimensional. Nós vamos fazer essa travessia. Claro que nem todos. Obviamente tem aquela parte que não está pronta. Mas quando eu falo nós, eu estou falando de quem está interessado nesses assuntos, porque quem não está interessado nesses assuntos, não sei, tem pouca chance, eu acredito. Senão estaria já fazendo o movimento. Porque não dá para esperar muito. É um tempo e esse tempo passa. Vai fazer quando? Quando não dá mais tempo? Claro que depois vai ter tempo lá num outro planeta, mas daí quem sabe quantos milhões de anos ainda. Aproveitar a oportunidade agora, fazer a mudança de consciência. Porque sem mudar a consciência, não adianta mudar de casa, mudar de estado, de país, de estado civil, de profissão, de emprego, enfim, qualquer coisa. Não adianta. Isso não vai resolver nada. O que vai resolver é mudar o estado de consciência, mudar a frequência. Claro que as pessoas que hoje são boas almas, ela já está pronta. Então a mudança vai ser natural, não se preocupe. Porque a pessoa não está querendo saber disso. Não é a hora dela ainda, porque ela está fazendo outras coisas, ela precisa estar lá. O mundo não pode parar, tem atividades que são necessárias. E muitas almas boas estão nessas atividades necessárias, elas não podem largar tudo. Vai mudar, então agora vou parar tudo e vou desistir da profissão, vou desistir desse emprego, vou fechar essa empresa. Não. Você é necessário onde você está. Naquilo que você está fazendo, desde que você seja uma consciência pronta. A consciência pronta é aquela consciência que já entendeu a lei de causa e efeito. É aquela que não fica presa ao sofrimento. É aquela que entende que sofrimento não existe, mas existe uma consequência de cada ato praticado. Se vai ser duro, se vai ser doloroso, se vai ser agradável, se vai ser prazeroso, se vai ser triste, depende do ato praticado. Eu vi pessoas dizendo nos comentários: não é justo eu pagar por algo que eu fiz numa vida passada. Ora. Quem era aquela alma na vida passada, naquele corpo diferente, senão a tua alma de hoje? Como é que você vai fazer o aprendizado num mundo de provas e expiações, de dualidade, de expansão, de movimento, de mudança, se você desencarna e apaga todo o histórico do passado? Seria a mesma coisa que você ir para a aula, tá lá no 3º ano primário, aí você conseguiu um aprendizado e passou para o 4º ano no próximo período, né? Próximo ano. Aí você vem para o 4º ano e esquece tudo. E desaparece para sempre aquele aprendizado. Como é que você vai fazer o 4º ano? Vai ter que voltar lá para o maternal.
né? Então a alma, ela não pode dizer eu não quero o que eu passei nas vidas passadas, se justamente aquele passado é a plataforma de aprendizado, a frequência que ela conseguiu atingir. Ela só não lembra. E o esquecimento é fundamental, porque senão a pessoa seria a mesma coisa que uma pessoa que fez uma faculdade e lá no prezinho, no jardim de infância. Tá fazendo o que lá? Você já sabe tudo. É preciso passar pelo véu do esquecimento para fazer cada encarnação como se fosse única. Mas saber que todos os fios, todas as situações, todas as coisas que acontecem nessa vida têm um fiozinho que liga ao passado, a semeadura da boa semente ou da má semente. Se semeou joio, se semeou trigo, vai colher o que semeou. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Não há como não entender isso. Não existe sofrimento, existe a lei de causa e efeito. Você plantou, você vai colher. É o currículo dessa escola. Quando você veio pela primeira vez experienciar a escola de terceira dimensão, você sabia exatamente isso. E sabia também que você estaria amparado e voltaria um dia com toda essa bagagem de aprendizado para ser mestre. Mestre de você mesmo e mestre para os outros. É um mestre ascensionado, onde você vai poder instruir povos de mundos de terceira dimensão, como um instrutor, como um mentor, como fazem hoje, né, os nossos guias espirituais. É tão fácil quando você compreende, mas é tão difícil até compreender. Se não há sofrimento, tudo é causa e efeito. Aonde está o medo? Aonde está a culpa? Aonde está a mágoa, o ressentimento? O sentimento de vítima, que ainda é muito forte em muitas pessoas. Se tudo é lei de ação e reação, por que esses sentimentos negativos que atrasam a elevação da frequência da tua alma? Você não é uma pessoa do mal. Você até pode estar praticando o mal como experiência. Você é uma pessoa filha da fonte criadora, como todos os deuses que se possa imaginar. Mas você escolheu passar pela experiência. Então você fez a experiência em algumas vidas de bandido. Em outras você foi um mocinho, como já falei aqui. E nós chegamos hoje num ponto, veja bem, por que é um momento de ascensão, transição planetária? A Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. A frequência, que era a terceira dimensão, vai passar para a quinta dimensão. Tudo isso é um pacote. Por que esse pacote está sendo aberto agora? Porque todas as almas encarnadas na Terra fizeram todas as experiências necessárias. Acabou o currículo do curso. Acabou o primeiro grau. Não tem mais. Agora é segundo grau. Mas por que ainda existe o mal?
Porque as almas que não entenderam a lei de causa e efeito ainda se comprazem no mal, porque aquilo traz vantagens e também trazem prejuízos para os outros, obviamente. O mundo de terceira dimensão é um mundo de competição. Quando um ganha, outro perde. E não tem outro jeito. Veja hoje, os cargos, as profissões milionárias, salários altíssimos, bilionários. Da onde vem isso? Do trabalho duro, suado, daquele que pouco ganha. Aquele que está lá suando, trabalhando, se quebrando, como se diz, está fazendo o esforço para aquele outro ganhar sem esforço nenhum, porque está num trabalho tão bom que não é nem trabalho. E assim a ganância tomou conta de uma parte da humanidade que, infelizmente, vão ser remetidos a mundos muito inferiores porque eles desaprenderam as lições. O que você pensa, o que você acha que vai acontecer com essas pessoas que estão praticando tanto mal, causando tanta dor para outras pessoas? Na próxima encarnação, eu não acho justo pagar por aquilo. Mas bem que agora essa alma se compraz e se diverte ainda com o sofrimento dos outros, para tirar vantagem, tirar proveito. O que vocês acham que essa alma precisa passar não na próxima, por muitas vidas, porque a carga de conta para pagar é tão grande que vai precisar uma centena de encarnações só para pagar essas contas. Aí ela se acha vítima. Eu não mereço isso, Deus não é justo. Eu não mereço esse sofrimento. Eu não aceito o sofrimento. Não aceito o sofrimento teu. Mas aceitou muito bem quando era aquilo que você praticava que causava dor nos outros, para poder tirar vantagem. Não existe sofrimento, existe lei de causa e efeito, de ação e reação, que é a lei mais justa que existe no universo. Quando nós compreendemos isso, nós estamos prontos para ascensionar. Porque não tem como ascensionar uma alma que ainda não está ciente disso, da lição aprendida, porque aprender a lição é aprender exatamente as consequências de cada situação, de cada ato. Quando você vai fazer qualquer coisa, você sabe se aquilo é lícito ou se não é lícito, mas não tem como alguém não saber. Não agora, nesse momento da Terra. Eu já falei um dia, acho que foi um texto, que a gente não entende nem o karma. Porque fez o mal, vai pagar caro. Sim, hoje sim. Mas se nós viemos por uma escola aprender as lições, a dualidade. Então a primeira vez que nós praticamos o mal, naquela forma de mal, vamos supor, porque são milhões de tipos de mal que a gente pode causar, e depois tem que passar para o outro lado para experimentar o outro lado da moeda. Então numa primeira vez, quando eu vim para a Terra, eu era ainda muito primitivo, eu fiz a experiência de matar alguém. Era uma experiência, eu tinha que aprender como é ser mau assassino. Aí numa outra vida, durante o plano lá entre vidas, no astral, eu avaliei a minha caminhada e vi que eu tinha já feito o mal, matando alguém, mas não tinha ainda passado pela experiência de ser morto por alguém. Então eu coloco naquela próxima encarnação
Agora eu vou ser morto para saber. Eu sei como é matar e sei como é ser morto. Nessas duas circunstâncias, da primeira vez como aprendizado, mesmo quando você fez a função de bandido, você não gerou karma, não gerou dor, sofrimento. Porque seria injusto você aprender uma lição e ter que pagar com a dor. Olha a profundidade da consciência que hoje nós começamos a ter, começar a entender isso. Fazer o mal e não ter que pagar por ele, porque era um aprendizado. Mas esse tempo passou. Por que passou? Porque nós aprendemos todas as lições sendo bandido e sendo mocinho. Em qualquer coisa que você possa imaginar que existe nesse planeta, você já experienciou. Porque nós temos em torno de 1000 encarnações, na média, porque é de 600 a 1100, até tem mais de 1100, tem um pouco menos de 600, mas enfim, isso não importa. O que importa é que você aprendeu todas as lições. Hoje você sabe, você tem consciência de todos os atos, mesmo que você faça vistas grossas, você sabe exatamente as consequências de qualquer atitude que você tomar no dia a dia, a cada minuto, a cada hora. Por isso o tempo chegou, finalizando, porque não tem mais sentido continuar nesse planeta aprendendo o que já aprendemos. Todos têm consciência de tudo que existe aqui, em termos de ação e reação. Se nós temos a consciência das consequências de cada ação, que são as reações, aí nós temos consciência também que o sofrimento não existe. Ele é apenas uma necessidade de dizer: poxa, mas por que você está fazendo isso ainda? A primeira vez você fez para aprender, não gerou karma, mas na segunda já gera karma. Aí tem que pagar, e nós fizemos isso quantas vezes? Caímos na tentação de fazer o mal porque é prazeroso, traz vantagens, traz poder, traz conquistas, mesmo que seja uma ilusão. Ah, mas agora sim, agora tá ficando muito claro. Se é assim, ótimo. Então, vai vir algum sofrimento ainda? Bom, pode vir algum sofrimento, porque não se sabe a nossa conta lá atrás, a nossa ficha corrida, como se diz. Como é que está a atualização dessa ficha toda? Mas tem um consolo. As informações que nós recebemos já há bastante tempo, eu acho que lá 2015, 2016... muitas vezes vieram informações muito claras sobre isso. As pessoas que vão fazer a sua ascensão nesta vida atual, que é o momento, não tem, a maioria tem exceções, lembrando sempre disso, a maioria não tem karma. Se não tem karma, por que a dor? Bom, aí vem a explicação para hoje, né? Mudar é preciso. A maioria das causas das dores e sofrimentos que aquelas pessoas que estão prontas para ascensionar ainda sentem é, sabe o quê? Resistência em mudar. A pessoa sabe, mas ela resiste em mudar. Ah, é muito fácil entender agora, né? Ah, mas eu estou num relacionamento que eu estou sofrendo uma barbaridade. Mas por que você não muda? Ah, porque se eu mudar eu não tenho mais
a vida que eu tenho, não tenho os ganhos que eu tenho, vou perder as viagens, vou perder a minha casa tão confortável, vou ter que morar numa casinha simples, vou ter que voltar a trabalhar, porque hoje eu vivo bem, porque o meu marido sustenta, minha esposa sustenta. A zona de conforto, né? A zona de conforto, às vezes, é o pior lugar da casa. É onde a gente mais se sente mal. Mas tá acostumado. É conhecido. O medo de mudar é uma resistência. A falta de confiança no plano divino é uma resistência. Às vezes é preciso mudar de emprego e a pessoa tem medo. Porque lá eu vou ganhar menos. Mas nesse emprego aqui eu ganho bem, mas é duro. Nesse emprego eu estou sofrendo horrores, eu me sinto tão mal nesse emprego, mas me dá um salário bom. Bom, aí você tem a escolha. Ou continua sofrendo e ganhando bem, ou vai trabalhar em algo que te dá felicidade, alegria, satisfação e que você ganha pouco de repente. Mas sempre é o suficiente, porque ninguém morre de fome nesse mundo. Se a pessoa tem consciência das coisas, não morre de fome, ela sempre vai achar, nem que seja uma coisa que ganhe pouco, mas o suficiente pelo menos para sobreviver. Não há outra forma. O problema é que ninguém quer abrir mão do conforto. Quer ter tudo e não pode ter tudo. É um momento de adaptação, como que se diz, de reorganização da própria vida. Às vezes é preciso passar por uma situação de aperto, às vezes, para poder reorganizar tudo. Então o que acontece ali? A resistência. A resistência em fazer o passo que tem que ser dado e da forma como tem que ser dado. Aí também pode causar sofrimento. Então não é tudo causa e efeito. A causa e efeito, ela tem o resultado num sofrimento necessário para resgate. Mas não é o sofrimento a causa. O sofrimento é a consequência. Então não existe uma consequência sem uma causa. Existe sempre uma causa. Quantas vezes já foi dito, não existe acaso, nem sorte nem azar. Existem causas. Quem causou o quê? Aquele que está colhendo. Eu não posso passar por uma situação que eu não criei. Eu coloquei esses dias atrás um texto ou um áudio, porque eu nunca agora lembro mais se é texto ou se é áudio, mas eu fiz um tema onde o título era Ninguém vai pagar pelas escolhas dos outros. Procure lá no YouTube, no Google. Ninguém vai pagar pelas escolhas dos outros. Coloca meu nome e vai aparecer. Se é áudio, se é texto, não sei, vai aparecer. Por quê? Porque eu não sou responsável pelas escolhas dos outros. Eu sou responsável somente pelas minhas próprias escolhas. Se o outro escolheu alguma coisa que me atingiu, puxa o carretel de linha, vai desenrolando lá na outra ponta, o que aparece? Você. Você como causador de uma situação que agora você quitou. Não há outra forma, ou não seria a justiça divina. Por isso agora nós estamos num tempo de ascensão, daqueles que estão prontos, mas para ascensionar ainda precisamos entender algumas coisas, senão nós vamos sofrer um pouco ali de uma forma desnecessária. Inclusive trabalhar algo que nós nem imaginamos até há pouco tempo. A compaixão pelas pessoas que hoje causam dor e sofrimento para a humanidade.
sentir compaixão para aquelas almas que hoje nos incomodam, que nos oprimem, que nos castigam, porque eles são danados. A gente vê quanto mal está sendo praticado, porque agora as revelações não deixam mais nada embaixo das cortinas, atrás das cortinas está tudo mostrado na luz. Todo mundo vai saber quem é quem. Ah, aquela pessoa lá é uma pessoa muito má. Sim, a alma dela ainda não está pronta. Se compraz na maldade. Vamos ter compaixão, porque esta alma vai pagar com duros sofrimentos lá adiante por essas ações de hoje. Ação que vai gerar uma reação. Além de perder a oportunidade da ascensão, por milhões de anos pode passar por mundos horríveis de polimento. Polimento daquela alma que precisa ser trabalhada porque ela está muito endurecida. Mudar é preciso. Sem mudança nós não vamos compreender aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente aprendeu como certo. E não existe certo e errado, existe sempre aprendizado. Mas se a gente não muda a nossa consciência, nós não vamos entender a diferença das coisas, não vamos compreender o porquê das coisas. Aí o sofrimento é uma opção. A dor é uma opção. É outro texto que eu escrevi há muito tempo, deve fazer uns 7, 8 anos. A dor é uma opção. Opção, sim. Aí as pessoas dizem, mas eu não vou optar por sofrer, não seria besta. Sim, você opta por sofrer. Quando você não compreende, você vai, às vezes, cair na armadilha de uma opção de sofrimento por tua escolha, sem necessidade. Que é a tal da resistência, que eu já falei aqui agora. Se você está sofrendo por estar resistindo à mudança, vai me dizer que não é uma opção isso? É uma opção tua. Ninguém te obriga. Ninguém te obriga a resistir para sofrer. Eu não quero mudar, porque alguém mandou que não mudasse. Bom, aí você tem que aprender a também ser livre, né? A consciência é livre, ninguém prende consciência. Nós podemos prender a mente pelas crenças, pelas mentiras, por várias situações, mas consciência ninguém prende, não. Isso é impossível. É uma coisa realmente impossível. Pode matar uma pessoa, mas tu não vai prender a consciência dela? Ou você acha que você pega a consciência dela na mão e amarra com uma corda? Não tem possibilidade. Consciência somos todos nós. Nós somos uma consciência. O corpo é matéria, onde essa consciência se instala para poder fazer as experiências, porque o corpo ele te dá as respostas quando você está certo ou quando você está errado, através do bem-estar e do mal-estar. É a voz da alma. O corpo é a caixa de ressonância. É como você vai lá falar no microfone. Se você não tem uma caixa de ressonância lá, o microfone também nada, a mesma coisa, porque ele tem que ressoar, né? Então o corpo é a caixa de ressonância da alma. Através do corpo a alma se expressa. E agora é o tempo chegado da mudança. Mudar é preciso. Confia, 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 confia. Porque quem não crer não vai ver. Os tempos chegaram, os tempos estão mudados. E mudar é preciso. Mas o quanto antes, já passou da hora. Não acredite no sofrimento. Ele não existe. Ele só existe se você causou ele, para você mesmo. Agora, se tem coisas do passado que ainda falta passar, então tem que passar, porque não há outra forma. Paga-se as contas, mas não faça conta nova. Pelo amor de Deus, não dá para fazer conta nova agora.
Olha, eu ultimamente estou pensando em cada vez menos olhar para fora, porque é triste ver as pessoas buscando causas para sofrer depois, mas pelo amor de Deus, aonde essas pessoas vão parar? E se comprazem naquilo como se fosse uma grande conquista. É triste isso. Aí eu lembro daquela passagem bíblica que Jesus subiu ao monte e olhou para a cidade de Jerusalém e chorou. E chorou porque ele sentiu a dor de todo aquele povo, daquela multidão, a dor que eles iriam passar. E quem é esse povo de Jerusalém? Aquele que depois crucificou o próprio Cristo. E aqueles que estão encarnados hoje, muitas almas encarnadas, ainda pagando por erros daquela época e depois outros erros que foram fazendo no decorrer das vidas sucessivas e que vão continuar fazendo ainda por milênios em outros mundos. Aí dá para entender o choro do Cristo lá na montanha. Pobres almas, pobres criaturas que terão que pagar a duras penas pelos seus atos voluntários que não precisavam fazer, mas semearam as tempestades que terão que colher obrigatoriamente. Mudar é preciso. Mudar a consciência, entender de uma vez por todas, não há sofrimento, há simplesmente ação e reação. E essa ação e reação ninguém te obriga a fazer, você escolhe. Portanto, colha da tua própria semeadura. Não há outra maneira. Não se preocupe com o que os outros estão plantando, preocupe-se com o que você está plantando, porque a colheita é do teu canteiro. Só isso. Mudar é preciso. E por isso agora eu vos deixo, deixando a cada um de vocês o meu abraço de luz. Namastê.